Bem, pessoal, voltando então aqui aos vídeos, consegui essa semana um pouco mais de tranquilidade. Pensar, né, com relação ao anarquismo enquanto princípios, né? Às vezes eu vejo alguns vídeos, né, em outros canais ou até debates de pessoas que são anarquistas, alguns que se dizem simpatizantes. E aí parece, né, de que quando você defende os princípios anarquistas, você está defendendo dogmas. E na minha avaliação, o anarquismo não tem dogmas. O anarquismo tem princípios. E isso é uma grande diferença. Existem princípios que devem ser colocados em práticas. Caso contrário, se você não colocar em prática os princípios, o que vai acontecer? Eles vão ficar rodando na tua cabeça. E a possibilidade dele, enquanto não prática, virar um dogma é muito grande. É óbvio. Se você não coloca em prática esses princípios que você defende, de princípios anti-hierárquicos, princípios autogestionários, né? Princípios de apoio mútuo, princípios colaborativos, ação direta, democracia direta e assim por diante, né? São vários os princípios anarquistas. Se você não coloca em prática, o que vai acontecer? Eles vão ficar pulando na sua cabeça. Aí a probabilidade dele virar um dogma é muito grande. Porque como você não coloca ele em prática, você não sabe a efetividade dele. E aí você fica imaginando uma outra sociedade na qual todos esses princípios não deixam, quer dizer, eles deixam de ser princípios e viram dogmas. Como se isso fosse possível e pior, como se isso fosse bom. E aí, na minha avaliação, o anarquista se transforma num religioso. Tipo cristão. E outras religiões que a gente tem, as religiões cristãs, estão mais próximas da gente. E a gente percebe e sabe, quando você se torna uma pessoa religiosa, o que você é capaz de fazer. Ok? Já aconteceu isso com outros tipos de ideologias políticas? É óbvio, é só você pegar a história e vai ver que quando você não entende que você tem princípios que devem ser colocados, né, na prática, e é pela prática que você vai conhecer a efetividade deles, você coloca o seu princípio goela abaixo de qualquer um, e aí você entende que o seu princípio está além do bem e do mal. Então, o anarquista, eu, enquanto anarquista, não acredito em dogmas anarquistas. Acredito em princípios. Eu sempre coloco os princípios na prática justamente para quê? Para eu saber se eles têm alguma efetividade. Se realmente aquilo que ele, né, se dispõe a fazer, acontece. Caso contrário, não faz sentido algum eu manter esses princípios. Isso não significa, pessoal, que quando eu questionar os princípios anarquistas, eu deixarei de ser anarquista. Eu só vou deixar de ser tolo. Só isso. Porque existem anarquistas tolos que acham que a sua ideologia, os seus princípios, que não são princípios, viraram dogmas. Eles são tão bons, tão perfeitos, que a hora que eles foram colocados em prática por uma grande maioria de pessoas no mundo inteiro, eu acredito, vai ser uma coisa maravilhosa. Eu não acredito nisso. Eu não sou esse anarquista de 1870, 1890, que acha que um dia vai ter uma redenção da humanidade. Está entendendo? E a redenção vai chegar por meio das ideias anarquistas. Eu não acredito nisso. Sinceramente. E os lugares que tentaram, não necessariamente com o anarquismo, colocar uma redenção na humanidade, né, uma situação completamente diferente, como se surgisse um homem completamente acima do bem e do mal, a gente viu no que deu. Tanto a direita quanto a esquerda. Então, os princípios anarquistas que eu acredito servem para nortear a minha prática. Nortear a minha prática. Então não espere de mim ficar querendo convencer alguém. Ah, porque isso é melhor do que aquilo. Eu não vou fazer isso. Não espere de mim isso. Não esperem. Por quê? Porque é na minha prática, sabe? Para mim o que importa é se ele é efetivo ou não dentro daquilo que eu construo.
a partir de pessoas que não são anarquistas e não querem ser anarquistas. Não são e não querem ser. E é isso que me importa. Pessoas que pensam diferente de mim. Não pessoas que pensam igual a mim. Você acha que vai ter um dia todo mundo pensando igual aos anarquistas? Nunca, pessoal. E ainda bem que não vai ter. Você está entendendo? Por isso, o anarquismo, para mim, né, é um conjunto de princípios que foram gestados aí ao longo do século XIX e início do século XX, efetivamente pela prática, lógico, é só por ver, pela prática que aquilo aconteceu, e que hoje, infelizmente, polulam a cabeça de muita gente que se diz anarquista. E aí, como ele não coloca na prática, ele fica com o negócio zombando a cabeça dele, a probabilidade dele criar um sistema perfeito é grande. Eu não sou esse tipo de anarquista, não esperem isso de mim. Eu sei quais são os princípios, a efetividade daqueles que eu coloquei em prática. Eu também não coloco todos, porque não tenho condições de fazer isso, óbvio, né? Está muito ligado à minha prática cotidiana, beleza? Mas sei também de que o fato desses princípios serem anarquistas não significa que eles sejam perfeitos. Porque o anarquismo não é perfeito. Como não é perfeito o comunismo, como não é perfeito o cristianismo, como não é perfeito o islamismo, o budismo, como não é perfeito o nazismo, o fascismo e qualquer outra ideologia política, não vai ser o anarquismo que vai ser perfeito. Ok? Então, eu queria fazer esse vídeo para deixar claro para algumas pessoas. O anarquismo, para mim, se tem outros anarquistas que pensam diferente, não é um problema meu, é um problema deles. Eu não sigo nenhum anarquista religioso que vai dizer para você que o anarquismo está ali para cima do bem e do mal. Para mim não está. O anarquismo tem tanto coisas boas quanto ruins. O fato de eu escolher o anarquista é porque eu olho as outras ideologias políticas, né? E aí eu faço uma comparação e falo, cara, dentro do que eu conheço de anarquismo e comparando com os outros, ainda continuo sendo anarquista. Agora não significa que é perfeito e o resto está cheio de coisa errada. Tem coisas boas e ruins aqui, como tem em todos os lugares. É uma questão de comparação, de ver a efetividade deles, você está entendendo? E aí você toma uma posição, e você se torna ou não anarquista. No meu caso, eu sou anarquista há pelo menos 35 anos. São 35 anos, não são 35 dias, nem 35 meses. Se eu não abrir mão de ser anarquista nos últimos 35 anos, pensando a maior parte do tempo dessa forma, é porque quando eu coloquei em prática, quando tive a oportunidade de fazer isso, eu vi que funciona. Caso contrário, se não funcionasse, eu ia rever a forma que eu coloquei primeiro. Lógico, eu posso ter colocado de uma forma equivocada, né? E depois tentar ver outras possibilidades e, se depois de tantas tentativas e tentativas e tentativas, vi que está errado, simples, eu não continuo mais com esses princípios. É óbvio. Então, eu não sou anarquista para convencer ninguém de que o anarquismo é perfeito, o que você pensa está equivocado. Por isso eu não sou um anarquista religioso, não esperem isso de mim. Por quê? Ao contrário de que algumas pessoas podem pensar, eu tento a todo momento colocar os princípios em prática. Apoio mútuo, autogestão, ação direta e assim por diante, dentro da minha possibilidade enquanto um ser humano como qualquer outro, ok? Bem, então é isso que eu queria dizer. Um abraço a todos e todas.